Conheça o novo Código de Ética Médico que pretende acabar com as receitas ilegíveis. CRAC, a epidemia que afeta o interior do estado, tem solução. A ProtaSul traz melhorias ao setor agropecuário. Final do Gauchão. Confira a comemoração em uma cidade dividida por gremistas e colorados. Boa noite. Boa noite. Depois de 22 anos sem mudanças, foi aprovado o novo Código de Ética Médico. Entrou em vigor em abril deste ano para atender às necessidades tecnológicas e ajudar o paciente. Com o novo código, os pacientes não são obrigados a seguir as receitas médicas, exceto em casos de visível risco de morte, onde o médico poderá intervir na decisão. Além disso, o paciente ainda pode recorrer a uma segunda opinião. Eu acho que essas duas opiniões é ótima, muito bom. Esse já é o 6º Código de Ética Médica brasileiro e levou 2 anos para que a Comissão Nacional de Revisão do Código estabelecesse as 118 novas normas. Essas regras estabelecem como médicos devem atuar em hospitais, clínicas, consultórios e outros serviços de saúde. Foi determinado uma prática que já vinha sendo cumprida, uma prática que já vinha sendo estabelecida, que na reprodução humana existe um máximo de número de embriões que se pode implantar na mulher, né? Também foi delimitado que você não pode escolher e determinar o sexo a ser implantado. Além dessas mudanças, os médicos deverão prescrever as receitas com letra legível, facilitando o entendimento tanto do paciente quanto de quem o atender. No ano de 2009, o vírus da gripe suína H1N1 se tornou conhecido devido às suas consequências. Neste ano, o governo, através do Ministério da Saúde, deu início às medidas de prevenção da doença. O inverno do ano passado deixou em alerta a população, mas neste, para prevenir a gripe, o governo estadual, junto com os postos de saúde dos municípios, disponibiliza a vacina como forma de proteção. Em Frederico Westphalen, a campanha de vacinação já teve início. E o cronograma, apesar de não agradar a todos, já está sendo disponibilizado. Mas será que a procura está alcançando as expectativas? Ainda não atingimos o preconizado, que é de 80%, né? Do mínimo de 80%. Em especial, gestantes, nós estamos ainda com um número aquém. Em torno de 50%, que é a média no estado. O calendário de vacinação já registra atendimento a profissionais de saúde, indígenas, gestantes, doentes crônicos, crianças de 6 meses a 2 anos e jovens de 20 a 29 anos. O foco agora inclui idosos com mais de 60 anos, portadores de doenças crônicas e adultos de 30 a 39 anos. Pessoas dentro desse grupo devem procurar os postos de saúde até 21 de maio. O desinteresse pela leitura vem sendo ocasionado em função da expansão da internet. Mas isso não é uma regra. A procura por livros em bibliotecas públicas ainda é frequente em algumas cidades. A Biblioteca Pública Padre José Borghetti, de Iraí, ainda recebe um grande número de jovens. Eles buscam conteúdo para distração, pesquisa e conhecimentos gerais. Nem todos preferem navegar na rede. A procura é meio geral, tanto crianças para trabalho quase todas as matérias e também bastante turistas que gostam de saber da história de Iraí. A internet possibilita você a viajar para os mais diferentes mundos e das mais diversas formas, mas será que aqui, na Biblioteca de Iraí, ela compete com os livros? O livro é mais palpável, é melhor de você ler, você está ali concentrado, e você se concentra na leitura e gosta do que está lendo. E na internet você se desconcentra com 1008 maneiras que a internet lhe oferece. A BR-386 é a estrada que liga o norte do estado à região metropolitana de Porto Alegre. E o trecho que vai de Sarandi a Iraí encontra-se em obras para a restauração. A obra de restauração da BR-386, que havia começado ainda no ano passado em Sarandi e parou no município de Boa Vista das Missões, recomeçou há pouco tempo em Iraí. Quem está trabalhando nas obras são os funcionários da empresa Construbras. Confira a seguir. A rotina de quem luta contra o crack.
Apesar de o crack ser conhecido por seu alto grau de dependência, existem opções de cura para o viciado. Entre elas, as unidades de tratamento para dependentes químicos. São lugares onde eles têm a chance de recomeçar. No crack eu comecei vendo as outras pessoas que fumavam ao meu redor, né? Meus amigos, e daí foi ali que o começo que eu comecei a fumar o crack. No começo eu vendia, eu tinha uma boca de crack, cocaína, maconha e pó. Eu vendia e daí teve uma certa noite que eu pensei, eu vou fumar para ver se eu dar alguma coisa, se ficar chapado. Fumei tudo que tinha na boca. É uma epidemia, se não outro termo que pode ser usado no mesmo sentido, de uma droga incontrolável. Baixo custo, vicia numa rapidez impressionante, o cara usa 2, 3 vezes e está dependente daquilo. O usuário de crack foge da realidade. Na hora da abstinência, seus atos são impensados e as consequências afetam inclusive a família. Na unidade, quem também recebe orientação é a família, que aprende como tratar e incentivar os internados a não usarem mais a droga após a desintoxicação. Orientamos de que forma ele tem que ter o acompanhamento no pós-alta, né, através de grupos de autoajuda, medicamento usado corretamente, atendimento psicológico, atendimento sociofamiliar, preparar, na verdade, a família para estar recebendo o usuário de volta. Na unidade de desintoxicação, os internados recebem todo o apoio dos médicos e dos assistentes. Podem andar no pátio do hospital, fazer trabalhos artesanais e tomar um chimarrão com a família, que faz visitas uma vez por semana. Em 15 segundos, o crack afeta o sistema nervoso do usuário. Em 15 minutos, o efeito da droga passa. Após esse tempo, o viciado vai buscar uma maneira de conseguir a pedra novamente. Tem usuários que quando pegam uma grande quantidade de crack, né, fumam, digamos, R$300, que é 5 a 10, 15 reais a pedra, ele vai, se isola de tudo e fica sem comer, sem dormir até 10 dias. A gente já teve casos. Na verdade, a droga, o crack, ela só dá a fissura. Tu vai fumando, cada vez tu quer fumar mais. Até que tu tá fumando ali, depois acabou a tua droga, tu parte para vendendo tuas roupas, roubar as coisas. Roubar eu nunca roubei, mas vendia meus bens materiais. Tem que ter medo de recair, porque se não tiver medo, ele vai para a boca de fumo, ele vai dar um teco, que nem eles dizem, né, e vai recair. O crack mudou totalmente a minha vida. Ela levou dinheiro, levou bens materiais, a minha saúde, perdi minha família. E daí hoje estou aqui nessa clínica internado para vou me recuperar, estou me recuperando. O ramo da construção civil está em expansão no país e movimenta a economia brasileira. Frederico Westphalen é um exemplo deste crescimento. Os índices nacionais da construção civil registram um crescimento de 8% ao ano, segundo o jornal Folha de São Paulo. Frederico Westphalen acompanha essa evolução. De acordo com dados da Prefeitura, a previsão de crescimento para o ano de 2010, com relação a 2009, é de 123%. O crescimento da construção civil ele é positivo e ele é necessário para Frederico Westphalen. Temos hoje uma grande necessidade de aumentar os imóveis à disposição das pessoas que vêm morar em Frederico Westphalen. Nós necessitamos ter mais acomodações, nós necessitamos ter mais apartamentos e casas à disposição. As construtoras locais têm se beneficiado com esse aumento no mercado de trabalho. As grandes empreiteiras, que não dão conta de atender a demanda de serviço, abrem espaço e dão chances às pequenas empresas. É um momento da construção civil, está muito bom, está em alta, né? E, digamos assim, é um momento que está sendo valorizado a profissão dos construtores. E isso é um fato positivo para as empresas que têm bons profissionais. O benefício dessa expansão não se restringe apenas às construtoras, mas também às empresas de financiamento imobiliário. Uma das alternativas para quem sonha em ter sua casa própria é recorrer a financiamentos de empresas estatais ou privadas. Entre os atrativos estão as pequenas parcelas e os longos prazos. O professor de economia, Fernando Pano, avalia a importância desse crescimento na construção civil para o giro de capital do município e da região. Em termos comerciais, ela influencia, com certeza, no giro da economia do município e da região, que você ganha em crescimento demográfico, você ganha em conforto para a população,
Você ganha em retorno também de impostos, né, e geração de emprego, mesmo sendo um emprego talvez e muitas vezes temporário, né, mas já é um emprego que consegue manter o dia a dia das famílias. E para que o setor mantenha esse ritmo de crescimento, é preciso garantir a satisfação do consumidor na hora de construir. Hoje em dia eu moro na minha casa própria, eu não preciso pagar aluguel, mesmo estando casada, não dependo de morar com pai, mãe, um sogro e sogra. Então isso me ajudou muito, e além de tudo é uma parcela muito baixa, com prestação fixa. Então isso ajuda muito e eu tenho a minha própria casa. 2010 é ano de eleições. Em outubro, os brasileiros elegem presidente, senadores, governadores, deputados federais e também estaduais. Mas será que todos estão cientes e preparados para essa escolha? De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, mais de 131 milhões de eleitores devem ir às urnas exercer a sua cidadania no dia 3 de outubro. Mas afinal, qual é o papel do eleitor? O papel do eleitor é votar em candidatos que representam da forma mais adequada aquele modelo de sociedade que ele busca. A cobrança das promessas feitas pelos candidatos em período eleitoral é um direito que muitas vezes não é exercido. Uma das razões, apontadas pelo jornal Folha de São Paulo, é que de cada 10 brasileiros, 7 não lembram em quem votaram. Você lembra em quem votou na eleição passada? Lembro. Só lembro para o presidente. Não para todos os candidatos, alguns. Para governador e presidente eu lembro, agora o problema é lembrar para os deputados e senadores. Esquecer o candidato e quem votou é um comportamento típico do novo eleitor brasileiro. Esta conduta gera a impossibilidade de cobrar dos eleitos as promessas feitas durante a campanha. A grande maioria dos jovens hoje não tem memória, né? Elas não lembram do ontem, até pela forma de história que tiveram nas escolas, né? Elas não aprenderam que a história é a grande mestra da vida, que nos ensina, né? Então, na medida que a gente sente que, trocando o governo, as políticas macroeconômicas elas não mudam, né? Não há por que vigiar, não há por que controlar, né? E elas realmente descreem. A tal ponto que muitos envolvidos em escândalos voltam com uma imensidão enorme de votos. A dica para não esquecer do candidato é fazer uma boa escolha e acompanhar de perto a sua gestão. O período de campanha eleitoral inicia no dia 1º de julho, mas várias pesquisas mostram que os brasileiros escolhem seus candidatos pouco antes das eleições. É isso mesmo, Marcela? Exato. Pesquisas realizadas pelo Instituto Datafolha confirmam que mais da metade dos eleitores não sabem quem votar. Isso também é comprovado aqui no estado. O cientista político Paulo Moura afirma que mais de 80% dos eleitores gaúchos escolhem seus candidatos para deputado há poucas semanas da eleição. O brasileiro ainda não está preocupado. Reclama, discute, mas na hora de mudar a situação, esquece que a tarefa de escolher um bom candidato requer muita pesquisa e reflexão. No próximo bloco, conheça os problemas do trânsito em Frederico Westphalen. E ainda, os resultados da safra da soja. O trânsito em Frederico Westphalen tem gerado dificuldades para os habitantes. As vias de mão única e a falta de sinalização são alguns dos fatores que tornam o tráfego ainda mais perigoso para os motoristas. Além disso, os pedestres também estão em risco, pois descuidam na hora de atravessar a rua, inclusive fora das faixas de segurança. Alguns motoristas não respeitam a sinalização, as rótulas não são organizadas, o que gera desconforto até para o Corpo de Bombeiros. A segurança e o bom fluxo do trânsito, nos pontos com grande movimento na cidade, acabam sendo perigosos tanto para condutores quanto para pedestres. Confira como fica o clima hoje para a região noroeste do estado. O dia começa com nevoeiro na faixa que vai de Alpestre até Dois Irmãos das Missões. À tarde, o sol predomina em todas as cidades do Médio Alto Uruguai, com mínima de 15 graus em Nonoai e máxima de 23 graus em Liberato Salzano. A propagação de uma área de baixa pressão atmosférica gera nuvens carregadas no interior gaúcho. Há previsão de chuvas fortes, com ventanias de até 70 km por hora em alguns municípios do noroeste.
Pancadas isoladas também poderão ocorrer na sexta ou no sábado, deixando o tempo parcialmente nublado. No fim da tarde de hoje, a aproximação da frente fria gera instabilidade e também chuvas irregulares. Em Frederico Westphalen agora faz 24 graus. A safra da soja está entre as melhores dos últimos 10 anos, de acordo com a Emater. A colheita da soja, que teve início em março deste ano, está na média de 40 sacas por hectare. Em algumas áreas, passa de 50. Estima-se que até o final de maio sejam colhidas cerca de 9,5 milhões de toneladas no estado. Incentivo à produção leiteira ganha destaque em Taquarussu do Sul. A ProtaSul, a Associação dos Produtores de Leite de Taquarussu do Sul, foi criada em 2002 e abrange cerca de 200 produtores. Esta é uma parceria entre a Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente e pequenos produtores do município. Vamos fazer uma associação para dar mais poder aos agricultores, eles se organizarem desde a produção, desde a comercialização do produto que é o leite e também na cadeia em si, na parte de fomentação, na parte de assistência técnica. Como incremento à atividade leiteira, a Prefeitura fornece sêmen e material de inseminação artificial. A medida serve para melhorar a genética do rebanho. Além disso, existe acompanhamento técnico para a produção de leite à base de pasto. É realizado o serviço de inseminação artificial para o rebanho através da associação, com preço diferenciado para sócios, é atendido também produtores não associados. Com a formação da ProtaSul, os produtores tiveram um aumento de 300% na produção leiteira. Consequência dessa organização que nós tivemos com a associação, a quantidade de leite, eu estava com uma meta de produzir 1.000 litros de leite e hoje nós estamos quase atingindo essa meta que nós propomos na época da formação da associação. Para definir assuntos internos, são feitas reuniões entre os associados na Câmara de Vereadores junto à Prefeitura. É realizado mensalmente reuniões para discutir como é que está o andamento da associação. Além das reuniões, os produtores realizam diversas atividades. Anualmente participam da Mostra da Terneira do município e também dias de campo, onde conhecem novas culturas e técnicas de manejo a serem aplicadas nas suas propriedades. Os que participam da Mostra Terneira são todos produtores de leite e associados da ProtaSul, Associação do Produtor de Leite Taquarussu do Sul. Com a parceria entre o poder público, cooperativa e produtores, todos saem beneficiados na qualidade, nos preços e apoio técnico exclusivo. No próximo bloco, confira as emoções da final do Gauchão. E hoje é dia de liberdade de imprensa. O principal motivo que leva as pessoas a procurar a academia é a busca pela saúde ou por um melhor desempenho corporal. Para isso, profissionais da área estabelecem treinamentos que variam de acordo com a necessidade de cada pessoa. A adequação da nutrição, atividade física e repouso são essenciais para o bom desenvolvimento dos exercícios. Para quem tem pressa no fortalecimento e crescimento muscular, são disponibilizados suplementos alimentares, como é o caso do estudante Caio Rodrigues. Eu uso Whey Protein para aumentar o meu desempenho no aumento da massa muscular. O Brasil era o único país no mundo que não havia liberado a comercialização da creatina, que foi comemorada por esportistas e profissionais da área. A creatina é o suplemento mais benéfico na obtenção de massa muscular em um curto espaço de tempo. A orientação do profissional é extremamente necessária. Tem muita gente que toma sem saber o porquê está tomando e achando que vai fazer bem e às vezes não está fazendo benefício nenhum para o exercício. A suplementação serve para repor, suprir, corrigir e oferecer uma adaptação à necessidade de energia ou determinados nutrientes. Mas nem todos os praticantes de exercícios físicos fazem uso desses produtos. É uma questão que depende muito dos objetivos pessoais. Em torno de 9 anos, pratico musculação, gosto muito da atividade física. Eu acho que só a musculação bem pegada, valendo mesmo e fazendo de 3, 4 vezes por semana, é o suficiente para você ficar bem, fisicamente, mentalmente, saúde também. Esporte, o comentarista Renan Silveira nos traz os destaques esportivos. Boa noite, Renan. Boa noite, Bruna.
O Rio Grande do Sul é tricolor. Com o título do Gauchão, que não vinha desde 2007, o Grêmio conquistou pela 36ª vez o estadual. Além de Porto Alegre, a festa foi grande aqui na região, como mostra a repórter Mariana Raimonde. O domingo foi de alegria para os gremistas, que desfilaram pelas ruas e vibraram com a conquista de mais no Campeonato Gaúcho, algo que não acontecia desde 2007. Em 2010, a conquista teve um gosto diferente. O título veio sobre o seu maior rival, o Internacional, mesmo com derrota por 1-0. A emoção é a melhor possível, porque eles ficam se roendo de raiva, eles não conseguem ver o Grêmio comemorando aqui, é nós Grêmio! Para quem esperava facilidade com a vantagem de 2 gols de diferença obtidos fora de casa, uma surpresa. Com uma estratégia diferente, o Internacional conseguiu o que os gremistas mais temiam, um gol logo no início. E ele veio aos 9 minutos com Juliano em um chute de fora da área. A partir daí, o clima de desconfiança dos colorados deu lugar à esperança de mais um gol, sem sucesso, já que o restante da partida foi dominado pelos azuis. Sem explicação, não tem como explicar a emoção que a gente sente, afinal a gente é gremista e gremista não desiste nunca. O desabafo dos gremistas veio somente nos minutos finais, com a torcida fazendo a festa antes mesmo do fim da partida. Com o apito final, a certeza da 36ª conquista do Gauchão, mesmo com derrota. Finalmente, torcedor gremista solta o grito de campeão gaúcho. Aqui em Frederico Westphalen, a torcida invade as ruas e pinta a cidade de azul, preto e branco. Mesmo que não ganhamos nos anos anteriores, nós lutamos sempre bravamente para conquistarmos o título. Conquista esta motivada pela garra e perseverança também do torcedor. Não se pode falar da decisão citando apenas o jogo do Estádio Olímpico. É preciso e justo que se fale da vitória de 2-0 do Grêmio no Beira-Rio. Naquela ocasião, o time do técnico Silas fez um segundo tempo praticamente impecável. E aí sim, conseguiu a vantagem para o jogo em casa. No jogo de ontem, só o Inter precisava fazer gols. Só o Inter precisava jogar. Só o Inter fez gol. E o que foi insuficiente para estragar a festa gremista. Parabéns ao Grêmio, campeão gaúcho. E domingo também teve evento esportivo aqui na região, não é mesmo? Exatamente. No Parque de Exposições de Frederico Westphalen aconteceu a segunda etapa da Copa Sul de Arrancadas. Confira as imagens. Aproximadamente 3.000 pessoas foram conferir de perto as disputas que começaram ainda pela manhã com os treinos livres. Velocidade e reverência são marcas dos carros, verdadeiras máquinas que terminam o percurso de 200 metros em menos de 8 segundos. No quadro Dia D, conheça a diferença entre liberdade de imprensa e liberdade de expressão. Olá! O Dia D de hoje traz como tema o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Para falar sobre o assunto, estou aqui com o professor Dr. Cássio Tomain, que vai nos explicar a importância deste dia. Olá, professor! Olá, tudo bom? Para você, assim, qual a importância, qual o verdadeiro significado do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa? Dentro do tipo de jornalismo que se pratica hoje, né, no Brasil e no mundo, nós temos muito mais uma liberdade de empresa. Quer dizer, o jornalista trabalha para uma empresa e aí ele vai ficar sujeito às liberdades que as empresas determinam. E qual o nosso papel, né, como cidadão para realmente exercer essa liberdade? O papel do cidadão é fiscalizar, né, cobrar da sociedade aquilo que ele acha mais justo. Para mais informações, acesse ao site do Observatório da Imprensa. O telejornal CNC de hoje fica por aqui. Tenha uma boa noite e até amanhã. Boa noite.